Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Checkmate, hoje especial 25 de Abril. Vamos dedicar a próxima hora a esta data, o que mudou, o que falta cumprir, analisar um pouco estes 45 anos desta data histórica para Portugal. Agradecer também ao nosso painel de convidados estarem presentes no programa. Eu vou passar a apresentar os convidados: a Tatiana Carraça, advogada, António Mota Redol, desde a juventude, que é militante da resistência contra o fascismo, mais conhecido também por ter sido fundador da cooperativa Alves Redol e um dos grandes impulsionadores do Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. Dar as boas-vindas também ao Jorge Fontes, doutor em História pela Nova, com uma tese sobre a história do movimento operário na CETNAV, conta também com diversas publicações e comunicações, sobretudo nas áreas da história global do trabalho, também do movimento operário, com ênfase também na indústria naval. O António Nabais, natural de Alpedrinha, como orgulhosamente costuma dizer, mas que está na Póvoa de Santaria desde os 15 anos, desde cedo está ligado também ao Partido Comunista Português, foi presidente de junta, deputado municipal, responsável pela Associação do Martinho, entre outras atividades que desempenhou, e passou 5 anos e meio na prisão. Jorge Manuel Antunes, coordenador da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses de Vila Franca de Xira, dar as boas-vindas a todos mais uma vez. Eu vou começar aqui pelo Jorge Fontes para questionar o que é possível dizer em termos históricos ao fim de 45 anos desta data. O que é que esta data ainda representa para os portugueses? Esta data representa a libertação de 48 anos de uma das mais cruéis ditaduras do século XX a nível mundial e representa uma data de libertação em todas as áreas do povo português, para alguma coisa consagrada como um feriado nacional, e conta com uma ampla participação popular em manifestações por todo o país. É uma data bastante querida dos portugueses e um dos feriados realmente celebrados pela população. Representa uma série de conquistas ao nível da saúde, da educação, da cultura, da habitação, do emprego, da paz, dos direitos das mulheres, dos direitos dos trabalhadores. Mas ainda há reconhecimento da data como tendo todo esse peso? Eu estou-me a referir também, por exemplo, às gerações mais novas. A data ainda tem esse peso, ainda representa esse peso? Relativamente a outras, ainda representa, na medida em que a juventude participa nas manifestações que existem por todo o país e demonstra um interesse mais aguçado pelo 25 de Abril do que outras datas que já caíram um pouco no esquecimento, até pelo passar do tempo, como o 5 de Outubro ou 1 de Dezembro, ou outro tipo de feriados. De qualquer modo, é uma obrigação da nossa própria sociedade haver essa cultura cívica e essa educação de lembrança da importância dessa data para a vida de todos nós, inclusivamente dessas pessoas que já puderam nascer e viver em liberdade. E como é que analisa a forma como a data e aquilo que eram os anos da ditadura é passada nas instituições, nas universidades, a forma como aquilo que é considerado a história é passado hoje em dia nas nossas instituições? A data é celebrada oficialmente, existe uma manifestação pública, o assunto é assinalado na imprensa, tem ampla repercussão social, normalmente maior nas datas redondas, como é natural, mas é um trabalho que merece ser sempre cada vez mais acarinhado e cada vez mais desenvolvido. Nesse sentido, é preciso uma constante tarefa de memória de coisas que, entretanto, vão ficando esquecidas com o passar do tempo. É natural, porque se perde essa memória histórica, até por um efeito de geração, mas também é importante, num contexto em que certas ideias que pensávamos que já poderiam estar esquecidas começam a ecoar de novo por toda a Europa e por todo o mundo, ideias que são ameaçadoras para o regime de liberdades que foi instituído com o 25 de Abril e, portanto, comemorar o 25 de Abril não é meramente uma comemoração, é também um espaço de combate e de lutas políticas pelos ideais que nortearam esse ato. Mas, à medida que os anos se passam, em termos históricos, é possível ou acontece alterarem dados referentes à própria história, àquilo que aconteceu? A história existe numa dupla dimensão, existe no sentido daquilo que se passou, dos factos que realmente existiram,
e existe noutra dimensão, que é a maneira como as sociedades se recordam desse facto. E as pessoas vão se recordar de modo diferente, incluindo também pelos diferentes interesses que representavam na altura. Portanto, obviamente que os elementos do antigo regime não vão entender o 25 de Abril, tal como os elementos que eram perseguidos pelo fascismo. Vão ter uma memória histórica e vão construir uma memória histórica e vai haver uma disputa por essa memória diferente. Diferentes interesses na sociedade vão refletir sobre esses eventos de modos diferentes. Isso é mais ou menos inevitável. É por isso que essa data também nos convoca por um combate cada vez renovado relativamente ao futuro, porque não é meramente uma coisa do passado. Todas estas conquistas de Abril, todas estas questões da saúde, da educação, da cultura, dos direitos, estão sob permanente ameaça, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e, portanto, nesse sentido, fazem parte da disputa e da luta de ideias. O 25 de Abril inscreve-se neste contexto, sem nenhuma dúvida. Acha que pode haver, ou que já há alguma falta desse reconhecimento da data por algumas camadas da população, por alguns grupos? Provavelmente. Não conheço nenhum estudo em concreto que possa analisar esse conhecimento ou desconhecimento da data, mas corre-se o risco de a data ser associada meramente a uma autocelebração do regime e as pessoas associarem o 25 de Abril a um Estado económico, a um Estado social, a um Estado cultural, que hoje em dia não os satisfaz, e, portanto, haver a falsa percepção de que antigamente é que era bom. E certas vozes obscurantistas alimentarem essa campanha negra. A ascensão de alguns populismos e até Com certeza. Há esse perigo que joga com a desinformação e que joga com uma certa ideia de que antigamente é que era bom, e nesse desconhecimento histórico e na falta de experiência dessas pessoas relativamente ao que é que de facto era viver num regime sem liberdade de expressão, sem liberdade de reunião, sem direito ao divórcio, com uma saúde paupérrima ou inexistente, com barracas numa guerra colonial, com uma taxa de analfabetismo na ordem dos 40%, portanto com todo o tipo de arbítrios que aquele regime constituía. Já vamos voltar a falar daqui a pouco, Jorge, até por causa, nomeadamente da história do movimento operário da 7/9, que contribuiu e que esteve foi bastante ativo nesta altura da queda da ditadura, do 25, daquilo que chamamos de 25 de Abril. E vou pegar precisamente em algumas das palavras que referiu do direito ao divórcio. Vamos falar com a Tatiana Carraça, advogada. As mulheres, antes do 25 de Abril, tinham um papel muito redutor em relação aos homens. Costumava-se dizer, e eu lembrava-me de ouvir dizer, que antes do 25 de Abril as mulheres choravam muito mais. Eu questiono sempre porque, em consequência da minha idade, o meu conhecimento relativamente ao 25 de Abril foi passado pelas gerações. Infelizmente, a formação académica não nos dá informação suficiente, por isso é passado, lá está, pela cultura da família e pela forma como ela se movimenta no 25 de Abril. E a minha questão era sempre perguntar, mas que papel? A mulher, não, para mim, a meu ver, a mulher não tinha papel. Inclusivamente, no Código Civil era dado uma posição inferior ao homem. Existia já nos anos, no último século, já existia os direitos de igualdade das etnias, mas com exceção das mulheres. Ou seja, o papel da mulher era meramente doméstico. E isso fez com que, inclusivamente, estávamos a falar das taxas de analfabetismo, 31% das mulheres eram analfabetas. Tendo em conta que, hoje em dia, 16,9% da população portuguesa tem cursos superiores. Isso não acontecia. Então, daí achar preponderante passar sempre a mensagem às pessoas, especialmente às meninas e às mulheres, às jovens mulheres, e cada vez que se vai votar, dizer o que estamos a fazer não podíamos fazer. Uhum. A nossa família não tinha esse direito. E foi sempre muito isso que me foi passado pelas mulheres da minha família. E isso continua hoje a ser, achas que continua a ser feito esse trabalho?
Não, infelizmente não. À boca das urnas não se vê essa passagem de informação. Primeiro de votar, quase as pessoas têm orgulho de fazerem parte da abstenção. Fiz parte da maioria sobre a abstenção. Eu digo, não, vocês sabem, as pessoas que lutaram para podermos votar, o que elas fizeram. E esse papel está a falhar também por parte das instituições de ensino, das universidades, enfim, da educação. Sinceramente, por agora estar mais em contacto com a parte educativa, não é? Através dos filhos, etc., nota-se que o 25 de Abril e a história da antiga ditadura é deixada para o final do ano, do terceiro período, ali 2 ou 3 dias para ter uma noção do que é o 25 de Abril e passa a ser só um feriado. E infelizmente não dão sequer o louvor a todas aquelas pessoas que lutaram para que pudéssemos ter direitos iguais, pudéssemos estudar, tivéssemos direito à educação, à saúde, a trabalho e a casa. Direitos fundamentais de qualquer ser humano que foram aqueles que lutaram no 25 de Abril que os conquistaram. A nível do direito, o que é que evoluiu? Como base, eu digo sempre dois grandes focos. Primeiro, os direitos dos trabalhadores. Foi a partir do 25 de Abril que começámos a ter o salário mínimo, o subsídio de férias, subsídio de Natal, de desemprego, um subsídio muito importante, o subsídio de inserção social ou equivalente de velhice, porque temos que pensar, nomeadamente das mulheres, a grande maioria das mulheres, 89% das mulheres não trabalhava, inclusivamente era mal visto, havia profissões em que até 1956, não quero pegar, não era bem visto ser mulher e trabalhar, fora as categorias que estavam limitadas, como magistratura, a carreira militar, por exemplo, era 2 das categorias que estava limitado. E isso é imaginar tudo aquilo que nós damos como consolidado, os nossos direitos de trabalhadores, o direito de subsídio, a educação, a creche, não existia, só 0,3% da população é que tinha direito a cuidados infantis e depois sim, nos direitos das mulheres foi substancial a mais-valia e a evolução que houve de equiparar o trabalho da mulher ao do homem, a mulher ter acesso a cargos superiores e poder desempenhar, inclusivamente deixa de haver o conceito de pai de família, passa a haver a família e é o casal na sua globalidade que dispõe tanto dos bens como dos filhos e assim acho que são as duas grandes alterações legislativas que houve, para além do principal, que é a liberdade de expressão. Jorge, relativamente às questões laborais, como é que viu a evolução do próprio movimento sindical nestes 45 anos, de uma forma muito geral, e também naquilo que foram os direitos conquistados por parte da classe trabalhadora? Muito bem, antes de mais, eu encarregaram-me de trazer uma saudação à Rádio Íris pela oportunidade que nos deram de estarmos a falar do 25 de Abril, que é uma coisa que já se abordou aqui, que alguns pretendem esbater a sua importância, mas pronto, estamos cá para a troca de opiniões. A CGTP considera que a Revolução de Abril, que iniciou com os militares e que rapidamente as populações se aproximaram desse ato histórico, fizeram com que nos locais de trabalho e nas localidades as coisas evoluíssem muito rápido em termos reivindicativos. E então, a doutora já falou aqui num conjunto de direitos, que hoje os jovens, quando entram no mercado de trabalho, dão aquilo como adquirido e o que é anormal é não terem. Antes do 25 de Abril, não havia estas questões do subsídio de desemprego, do subsídio de Natal, do subsídio de férias, e o emprego foi
destabilizou em termos de qualidade, porquê? Porque os trabalhadores também se organizaram em comissões de trabalhadores e em sindicatos livres e começaram a ser mais reivindicativos e exigentes, uma nas condições de trabalho e outra a recusar a repressão que havia ao fim e ao cabo. Portanto, já se falou aqui assim, no direito, na falta de oportunidade da livre expressão, nós sabíamos que nos locais de trabalho, quem dissesse alguma coisa que não fosse muito abonatório ao seu chefe ou ao seu patrão, tinha alguém que se encarregava de fazer chegar a informação e depois, às vezes até, portanto, as pessoas no outro dia não apareciam ao trabalho e ninguém sabia porquê, porque tinham sido levados. Que jovem é que hoje entende o que era a PIDE? A polícia política? É difícil explicar às gerações anteriores, porque eles hoje, portanto, respiram o ar da democracia. Entretanto, mas a quem é que cabe esse papel e se esse papel também, dessa passagem de conhecimento, a forma como essa passagem de conhecimento essencialmente ao ensino. Nas instituições? Pronto, essencialmente ao ensino. Mas eu vou-lhe dar aqui assim vou-lhe fazer uma confidência que é o seguinte, eu tenho uma miúda de 18 anos e o ano passado, ela está no 12º ano, este ano, o ano passado estava no 11º, e a professora fez um trabalho sobre a situação política. E a miúda chegou-me a casa e disse, pai, explica lá que a minha professora disse que os comunistas, a função deles é apropriar-se dos bens dos outros. Isto foi dito por uma professora aos alunos. Quer dizer, como é que se transmite a ideia da democracia e os valores da democracia quando os alunos de 17 anos, 16, levam com uma questão destas? Voltando à questão do emprego, nós assistimos fruto das nacionalizações, que a CGTP também defende que há um conjunto de ramos de atividade que devem estar ao serviço das populações e através do serviço público, foram nacionalizados uma série de atividades que geraram muito emprego e depois, com as políticas sucessivas do Partido Socialista, do PSD e do CDS, sozinhos ou em alianças, vieram fazer o retorno através dos sucessivos pacotes laborais. Nós estamos lembrados que os pacotes laborais levaram uma grande resistência da CGTP, dos trabalhadores em geral, mas mesmo assim eles conseguiram alguns retrocessos. Falou-se aqui assim no direito das mulheres e na participação das mulheres e o que era antes e o que é hoje. Eu no sábado estive em Évora no encontro comemorativo da Revolução de Abril. Em Interreformados de Lisboa fez esse encontro. E houve um assistente que se levantou e colocou uma questão que era, para nós sabermos, disse ali algumas coisas sobre as mulheres, a importância que o marido, a importância, salvo seja, entre aspas, portanto, no aspecto negativo até, a importância que o marido tinha sobre a mulher, era como se fosse um objeto a mulher. E um dos exemplos que disse era se a mulher, se quisesse deslocar ao estrangeiro, só podia ir Sim, com autorização, não é? Pronto, quer dizer, hoje é possível alguém meter isto na cabeça, não é? Mas do abril até aqui, em relação às mulheres, há um problema ainda muito grande, que vai ser urgente resolver, que é o trabalho igual, salário igual. Ou seja, há uma discriminação grande da mulher, e há estudos, aqui assim podem falar sobre isso, há estudos que dizem que a mulher fazendo as mesmas funções ganha menos. Já vamos abordar também essa questão das desigualdades sociais, para já ouvir também o António Mota Redol, relativamente às questões culturais e a forma como evoluiu a cultura nestes 45 anos. E se alguns valores culturais que foram adquiridos nessa altura se ainda se mantêm hoje em dia, António? Já agora, em relação ao meu currículo, queria dizer que há uma parte que não está todo, não está o currículo todo, é só uma parte. Esquecida, que eu fui dirigente estudantil durante vários anos. Exato. E, portanto, as associações estudantes combateram, de facto, durante muitos anos e desde 62, desde 1960 até 1974, foi quase ininterrupto a luta estudantil em todo o país, especialmente em Lisboa, mas e isso realmente costuma ser esquecido e é importante, e vários historiadores até têm salientado esse aspecto e a influência que tiveram essas lutas estudantis até no meio militar e nos militares que contactavam com os milicianos. Mas em relação à parte cultural, eu queria dizer que, portanto, hoje não temos censura dos jornais, não temos censura das canções, do teatro, do cinema,
digamos, os filmes que eram cortados, digamos, com cenas incrivelmente estúpidas, que se fizesse esse corte e depois não se percebia nada do que é que o filme queria dizer, a proibição de livros, a proibição das conferências, dos espetáculos, do encerramento das associações, as comissões administrativas das associações, portanto, as prisões também por motivos culturais, as expulsões, digamos, até de estrangeiros que vieram cá e vários foram expulsos, quer grupos de teatro, quer grupos de bailado, quer cantores, foram expulsos porque qualquer coisa não agradou ao regime, portanto isso hoje não se verifica e, portanto, digamos, é incomensurável a diferença entre uma situação e outra. Contudo, do ponto de vista cultural, de facto, hoje a dotação para a cultura no Orçamento de Estado ainda é baixa, portanto isso tem sido bastante focado por muitos agentes culturais e a própria Ministra, atual Ministra da Educação, a Educação da Cultura, falou nisso agora há dias numa entrevista que deu, e de facto há muitas coisas que ainda não se conseguiu conquistar, nomeadamente a televisão, de facto, e os meios de comunicação social, de maneira geral, não dão grande importância à cultura. Antigamente havia alguns suplementos culturais. Hoje, praticamente, não existem suplementos culturais, de facto, nos nossos jornais, nos nossos meios de comunicação, e, de facto, em relação à cultura, tem havido um menosprezar muito grande e, de facto, a televisão tem tido nisso, de facto, uma culpa muito grande, porque a televisão, nomeadamente, desde que há concorrência entre as televisões, em vez de melhorar, digamos, desse ponto de vista, a concorrência ter melhorado a qualidade, piorou a qualidade da televisão e, portanto, foi-se para formas, quer dizer, populistas digamos, e menores de ação televisiva. Eu suponho que foi responsável da RTP2 há dias dizia que não estava disponível para fazer a imbecilização das pessoas, não é? Porque, de facto, é o que a televisão faz, é a imbecilização das pessoas. E isso tem tido, de facto, um efeito muito grande, digamos, do ponto de vista cultural. As instituições oficiais, de facto, não têm desenvolvido especialmente, digamos, este aspecto. Mantêm-se situações de facto muito complicadas, está a haver o que eu chamo uma anglo-saxonização da nossa cultura, quer dizer, começou pelo cinema, quer dizer, com o domínio do cinema americano, portanto o monopólio praticamente mundial do cinema americano, que destruiu, digamos, o cinema europeu. Em Portugal há um cinema interessante, mas que de facto a população não lhe dá grande adesão, porque de facto podia haver os meios de comunicação e a televisão dar-lhe mais relevo, mas de facto isso não... Que há um deteriorar em termos culturais daquilo que foi conquistado com o 25 de Abril, em termos Sim, quer dizer, a seguir ao 25 de Abril houve aspectos que tiveram grande evolução, mas depois essas coisas regrediram muito, quer dizer, passado alguns anos essas coisas regrediram muito e de facto a cultura hoje em Portugal, quer dizer, de facto está modernizada. Eu estava a falar do cinema, quer dizer, da nossa acrescentação do cinema, mas também há na música. Hoje os grandes concertos que nós vemos por aí são só grupos estrangeiros que aparecem, não é? Quer dizer, há alguns locais onde há, de facto, festivais de música em que são só músicos portugueses, mas a grande maioria, digamos, desses grandes eventos que a gente vê, digamos, propagandeados na televisão, nos jornais, etc., são tudo grupos estrangeiros que vêm aí. E na rádio passa-se o mesmo, quer dizer, a rádio tem uma obrigação de passar uma certa percentagem de música portuguesa e não passa, quer dizer, com exceção da RTP, com exceção da Antena 1, quer dizer, as outras rádios de facto não passam. Desculpa, mas aí também em termos regionais a Rádio Íris cumpre com esses parâmetros, não sei, é uma questão eu não legal. Conheço as rádios todas, não é? Até porque é uma questão legal. Só conheço algumas, não é? A percentagem de música portuguesa. Vocês conseguem, mas é que isto não é só uma questão, digamos, já uma vez, você é muito nacionalista, patriótico, ainda bem. Não, é que não é só isso. É que vocês já pensaram quantos milhões de euros saem de Portugal dos direitos de autor dessas canções todas que são passadas nas rádios, nas televisões e nos livros que são comprados pelos portugueses, porque hoje, infelizmente, também, não percebo porquê, digamos, a literatura portuguesa tem muitos autores, muita gente, há uma proliferação de muita gente, mas de facto são tiragens muito pequenas.
Enquanto, quer dizer, há uns anos atrás havia tiragens, bom, o Saramago tirava 50 mil, não sei o quê, portanto, não vamos pensar no Saramago, que hoje já não tira, digamos, essa quantidade. Mas, quer dizer, hoje há autores conhecidos e bons que tiram 500 exemplares, 600, 1000 exemplares e não passam disso. Porque há, de facto, uma proliferação nas livrarias, para quem lá for, de uma literatura anglo-saxónica que domina e o público vai nisso, quer dizer, vai, de facto, atrás e vai comprar esse tipo de coisas. É uma coisa completamente inexplicável. Mas é o que se passa e, de facto, é um bocado tenebroso, porque passa-se, portanto, com a música, com o cinema, com o teatro. Os grupos de teatro portugueses raramente dão uma peça, de facto, de original português. É quase tudo coisas estrangeiras. Isto, de facto, é uma situação muito complicada. O português tem, de facto, um amor muito grande para as coisas estrangeiras. E tudo o que é estrangeiro é melhor do que é português. O que é falso. O que é falso. Porque nós temos uma das melhores literaturas da Europa, isso é reconhecido, digamos, mundialmente. Temos um dos melhores cinemas da Europa, é reconhecido mundialmente, e ver os nossos filmes vão aos festivais serem premiados e serem apreciados. E da música eu já não digo tanto, porque isso é mais complicado, mas de facto, nesses dois setores, pelo menos, há de facto o nosso nível, a nível europeu, é muito bom, é até superior a outros países e de facto os portugueses não reconhecem isso. Porquê? Porque os meios de comunicação, de facto, não dão essa perspectiva às pessoas, não explicam isso, não dizem isso. E, quer dizer, lembremos de vários casos. Manuel de Oliveira só começou a ser apreciado em Portugal e pelos críticos portugueses quando lá fora disseram que era um gênio e que era o melhor realizador da época em todo o mundo. E só a partir daí é que os nossos críticos de cinema começaram a dizer bem do Manuel de Oliveira, porque até aí era tudo a dizer mal, era tudo a deitar abaixo. E quem diz do Manuel de Oliveira diz de outros no cinema, não é? Quer dizer, há certos realizadores de cinema que de facto são bons, apresentam filmes interessantes, mas de facto levam da... São pouco valorizados, não é? Levam da comunicação dos críticos uma tarefa tão grande que é uma coisa impressionante, quer dizer, como é que isso é possível? Vamos, entretanto, avançar para ouvir também o António Navais. António, o que é hoje em dia para si ser antifascista? Eu agora, no que me diz respeito, é uma coisa naturalíssima. Ser antifascista já... Não é dizer que não significa muito, mas já não é a mesma coisa que... Eu costumo dizer assim, isto é quase um pecado, enfim, para os religiosos, dizer que nós fazíamos coisas de antes, na clandestinidade, proibidas, mas tinham outro gosto, porque era proibido, e nós fazíamos. Agora, por exemplo, no concelho onde eu vivo, Vila Franca de Xira, foram 220 os presos políticos, homens e mulheres, durante os anos do fascismo. E naquela altura nós éramos condicionados pelo Presidente da Câmara para que não era permitido que houvesse qualquer colóquio com o Bernardo Santareno, com o Cidão Monteiro, com igrejas que no Grêmio, nós promovíamos lá muito na nossa coletividade, sem o prévio conhecimento desta Câmara Municipal. Claro, nós nunca ligávamos e o senhor continuava-nos a chatear. Isto para dizer que, de facto, a situação é diferente. Nós agora fazemos ao contrário. Quando tomamos qualquer iniciativa desta ordem, convidamos o Presidente da Câmara. Portanto, a diferença é essa. É por isso que eu costumo dizer, e outro dia, portanto, o Rodolfo falou, e falou-se aqui no problema da juventude. Eu tive a oportunidade com o António Rodolfo de estar a semana passada na Escola Reinaldo Santos para falarmos de quê? 400 alunos, não? Aquilo não deu estudo. A falar sobre o 25 de Abril e o antes do 25 de Abril e a minha experiência como ex-preso político, enfim, como o que é que foi a minha vida antes da prisão e o que foi depois, e a receptividade daquela gente é muito interessante. Não é? Portanto, é fundamental, não é? É isso, quer dizer, o que me choca, quer dizer, não, eu não sei, foi o Rodolfo, por intermédio com o presidente da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, que com a diretora da escola, o organismo da escola levou a efeito, mas eu tenho pena e lamento é que eu tenho feito mais sessões destas com crianças. E lamento é que não sejam todas as escolas a fazerem isto. E é está, porque a receptividade dos miúdos é formidável. O miúdo até perguntou-se se nós não achávamos que nas escolas se falava pouco destes assuntos. Exatamente, elas sentem isso. Sentem a isso. necessidade de informação. Pronto, e repito, elemento das escolas, enfim, é a responsabilidade das professoras.
A âmbito nacional, como aqui já foi referido, o problema das televisões e dos jornais, portanto, isto é mais complicado, porque quando dizemos que não há censura, não há, não, senhor. Não há censura institucionalizada. Agora, se a censura existe, existe. Existe de que maneira, e nos jornais então é uma coisa assustadora, da maneira como eles tratam de certos aspectos. Por exemplo, eu não cito partidos, mas houve um partido que fez anos há relativamente pouco tempo. E o público, dizer nomes, o público dedica 5 páginas a esse partido. Houve outro partido que comemorou anos, passado uma semana, nem uma linha. Portanto, isto é manipulação, portanto, nós vivemos a liberdade, mas eu digo de certo modo condicionado em determinados aspectos. Pronto, é tudo um problema, eu costumo dizer, não é ter a mania da cultura, mas é tudo um problema cultural. E o problema da cultura, pode-se dizer a diferença que tem havido desde o princípio até agora. Eu sinto... Na António Navais, há alguns dos problemas sociais que nós assistimos hoje em dia, a agudização de alguns dos problemas sociais pode-se refletir em algum tipo de populismo ou de extremismo que venha a surgir em Portugal, tal como acontece noutros países da Europa. Há esse perigo efetivo em Portugal? Há sempre esse perigo, sim. Eu penso que sim, mas de qualquer modo eu confio que nós aqui vivemos numa situação diferente de outros países, não sei porquê, se calhar por termos passado por aquilo que passámos e quando nós nos lembramos do 25 de Abril, um golpe militar para derrubar a ditadura, e foi louvável, formidável. Mas depois quem deu seguimento à revolução não foram os militares. Foi o povo que de norte a sul do país agarrou essa perspectiva de transformar a situação do país. Até porque é sabido que dentro do MFA havia gente que não estava de acordo com tanto desenvolvimento que houve, nomeadamente com a libertação de todos os presos políticos, nomeadamente com o problema da censura. Estou a falar no Spírola, como toda a gente sabe. Portanto, isso é uma questão de facto, e não só. Eu lembro-me bem ainda a respeito de cultura, a seguir ao 25 de Abril, no MFA, foi criada a quinta divisão no MFA, que levou cultura a todo o país, desde o Algarve até lá cima norte. Mas dentro do MFA havia gente a contrariar isso. E mesmo no aspecto civil, nomeadamente, o PS, tem que se dizer os nomes, foi sempre contrário à quinta divisão. Mas, e tal maneira que a quinta divisão acabou por desaparecer. Em relação à história, acha que hoje em dia a história do que se passou vai mudando? Ou seja, à medida que o tempo passa, a forma como é passada esta data e aquilo que eram os anos do fascismo, da ditadura, vai mudando? Está a mudar? Isto tudo muda, eu acho que sim, tudo muda, embora haja alguns que, enfim, continuem a insistir para que seja, enfim, bem marcada e bem defendida e tudo mais. E quando as pessoas continuam a lutar por seus direitos, pronto, isto advém do 25 de Abril. Mas já agora, desculpe, quer dizer, alguns historiadores têm procurado, digamos, adoçar o que se passou em 48 anos de fascismo, não é? Quer dizer, há historiadores que têm feito isso, não é? Há muita gente que continua a dizer... Está a adoçar a pílula. Quando se diz não foi bem assim e tal, não era fascismo, não sei o quê, não era isto, não era aquilo e tal. Quando se diz que é pedido... Considera isto, Jorge, que alguns historiadores têm vindo a amenizar ou a contar de maneira diferente aquilo que se passou? Há historiadores com diferentes simpatias políticas e, portanto, ser historiador é uma profissão como qualquer outra que poderá ter representantes ideológicos de diferentes setores e, por mais que se tente ter uma objetividade em história, o lado pessoal e o lado ideológico poderá perpassar essas análises. Nesse sentido, obviamente que poderá haver, e existem com certeza, historiadores que inclusivamente sentem mais simpatia pelo antigo regime. Isso já havia antes do 25 de Abril e continua a haver depois do 25 de Abril. Compete à sociedade um combate de ideias relativamente a tentarmos enquadrar os factos na sua justa proporção e lembrar a esses setores que, de facto, só com o 25 de Abril é que ainda tem alguma possibilidade de liberdade de expressão que não era dada aos opositores durante esse regime.
Eu penso que, de uma forma geral, ficaram aqui algumas perspectivas e algumas opiniões daquilo que foram os 45 anos ou aquilo que não se podia fazer antes do 25 de Abril, e que, enfim, de uma forma geral, até todos concordam, mas a questão é o que é que falta cumprir, o que é que falta cumprir, o que é que faltou por cumprir e se as expectativas de algumas pessoas ficaram ou não defraudadas. Eu vou pedir à Tatiana que responda a esta questão. Algumas perspectivas de algumas pessoas ficaram defraudadas, nomeadamente quando assistimos a desigualdades sociais, também no que diz respeito à classe trabalhadora. Qual é a tua visão relativamente também àquilo que faltou ou não cumprir? Na parte laboral, sim, as desigualdades, a meu ver, até nos últimos anos acabam por ser um bocadinho piores, porque vemos um lapso muito grande, uma diferença muito grande entre as pessoas que ganham até aos 800 euros e de repente existe uma minoria que ultrapassa sempre os 3.000, 4.000 e uns diretores maravilhosos com uns cargos fantásticos que vão às reuniões de direção uma vez por mês e ganham 20.000 e 30.000 euros. Por isso, acho que aí a disparidade aumentou mais nos últimos 20, 30 anos. O fosso, não é? Entre quem tem mais e menos tem-se vindo a agudizar. Aí sim. E, por outro lado, também acho que acabou por haver um bocadinho abuso dos direitos. Nós pensamos sempre os direitos adquiridos, os subsídios, nomeadamente desempregos, que a habitação, o trabalho é um dado adquirido, especialmente para as camadas mais jovens, só que o meu trabalho como advogada oficiosa durante muitos anos deu para notar que existe muitas pessoas que abusam dos direitos que outras pessoas necessitam. E aí também acho que é algo a trabalhar. Relativamente ao que tínhamos falado das mulheres, acho que as mulheres da altura do 25 de Abril, algumas nos dias de hoje iriam ficar um bocadinho desiludidas por tudo aquilo que tiveram a lutar e ver que a diferença de salário de 40%, uma porcentagem que antes, na altura do 25 de Abril, era de 40%, baixou, mas baixou para entre os 13% e os 27%. E se olharmos para os cargos de direção, todas as direções, e já posso dizer quase todas, porque já passei por algumas direções, poucas são as mulheres. Em cargos intermédios, sim, verificamos muito, mas quando chegamos ao topo, maioritariamente é homens, e não acredito que seja por maiores capacidades. Acho que a capacidade é inerente ao ser humano e depois é o que fazemos delas. Mas quando uma mulher diz que tem que sair mais cedo porque tem que ir buscar os filhos ou que a criança está doente, torcem sempre o nariz. Então dizer que está grávida, meu Deus, continua a ser muito camuflado. Como é óbvio, a entidade patronal não vai despedir imediatamente, mas quando depois a mulher chega novamente, volta ao trabalho, tem lá uma cartinha de despedimento à espera dela, porque não foi despedida durante a gravidez, mas foi despedida após a gravidez. Por isso, penso que ainda existe uma caminhada muito grande a fazer, porque apesar das coisas não estarem tão óbvias, muitas das disparidades estão muito camufladas. E achas que há o perigo também no nosso país de acontecer o que aconteceu noutros países da Europa e evoluir para extremismos, nomeadamente extremismo mais à direita, posições extremistas? Uma das nossas últimas conversas foi exatamente isso. Eu acompanhei primeiro as eleições americanas, in loco, e depois as brasileiras. E começar a ver também alguns movimentos europeus extremistas, fiquei um bocadinho alarmada, porque lá está, quem é mais recente acha que é uma alternativa, isto talvez seja uma alternativa, o que nós temos não é bom, o extremismo pode ser melhor e se calhar antigamente aquilo não era assim tão mau, podem ter sido umas histórias um bocadinho alteradas. Por isso, em Portugal, sinceramente, não acredito que nos próximos tempos
tal mudança exista, mas tenho receio daqui a 20, 30 anos. Isso sim. Jorge, relativamente também àquilo que foram as expectativas da classe trabalhadora, acha que ao fim destes 45 anos alguns aspectos foram de certa forma, entre aspas, defraudados? O que é que faltou por conquistar, por cumprir e que era a expectativa? Olha, uma das coisas que muito pouco se fala na área do trabalho é os trabalhadores credores. A Rádio Íris acompanhou ali em Vila Franca algumas situações, por exemplo, dos trabalhadores da Argibai que levaram 20 anos a receber as indemnizações. O valor... Da Meville também. Da Meville, da Metaltempo. O valor que valia uma indemnização de 20 anos atrás e o que valeu depois. Portanto, os trabalhadores credores, isto não é culpa do 25 de Abril, é culpa dos sucessivos governos, que a Justiça não deu condições para ser uma Justiça mais célere. E estes trabalhadores são trabalhadores credores quem perde o emprego. E ficam lá créditos. Portanto, a pessoa pode dizer assim, está bem, ficaste sem emprego, mas foste indemnizado e a empresa fechou e tal. Não. Quando um trabalhador é considerado trabalhador credor, é porque ficou sem o emprego e ficou sem os créditos. Devia haver uma forma de abordagem diferente no que diz respeito a esses processos. A Justiça, e são milhares de euros, agora euros, são milhares de euros que se arrastam nos tribunais e que os trabalhadores sofrem várias situações, desde o desemprego à situação de não terem meios económicos para fazer face à sua vida. Mas eu gostaria de dizer aqui outra coisa. Defraudados estamos todos nós, atualmente, quando o Partido Socialista, que se autodomina de um partido de esquerda, tem na Assembleia da República, à espera de uma boa oportunidade, eu não sei o que é que eles consideram boa oportunidade, portanto, à espera de uma oportunidade para meter cá fora as alterações à legislação laboral, que quando hoje as novas tecnologias dão facilidades às pessoas de se integrarem no mercado de trabalho, hoje o período experimental são de 90 dias e o que está lá é que passam a ser 180. Portanto, acha que isso vai prejudicar... As empresas nem precisam fazer contratos. Aceitam um jovem ou menos jovem, entra para a empresa, ao fim de 170 dias, não chega aos 180, olha, é período experimental, posso-te mandar embora. Mas depois há outras. Numa época em que se defende muito a família, não é? E o Governo também fala muito na família, vem com o banco de horas grupal, ou seja, numa secção, numa empresa, desde que haja X pessoas que aceitem fazer o banco de horas, os que não aceitam são levados por arrasto. Portanto, e o banco de horas a gente sabe como é que é. A empresa hoje decide que é preciso eu ficar na empresa e amanhã diz que eu não preciso. E a minha família está à espera que a empresa se lembre se eu vou trabalhar ou não horas a mais. Portanto, há aqui algumas situações de insatisfação, porque... Mas não é um retrocesso. Não considera que há retrocessos. Não. É uma insatisfação. Não, aqui é um retrocesso. Então, quando me dizem que eu em vez de 90 dias passo a ter 180 dias de período experimental para me despedirem, é um retrocesso. Aumentaram a possibilidade de eu ser despedido. A ser despedido sem chatice. O empresário não tem que dizer porque é que manda a pessoa embora, está no período experimental. Mas é isto que o Governo tem lá. Ainda no dia 11, a CGTP esteve lá em frente à Assembleia da República a contestar estas coisas. Eu gostaria de lembrar que o poeta e o Sérgio Godinho cantou que só há liberdade a sério quando houver paz, pão, saúde e habitação. E estamos longe. Os jovens foram confrontados recentemente com a geração dos 500. O salário mínimo era aos 500. Fosse engenheiro, fosse soldador, fosse eletricista, ia trabalhar, salário 500 euros. O Arménio, que é o secretário-geral da CGTP, ele tinha um documento de uma empresa em que um trabalhador com as funções de engenheiro tinha lá os 500 euros no recibo. Portanto, era a geração dos 500. Depois evoluiu, hoje é o quê? É a geração dos 600. Seja quais forem as habilitações que a pessoa tenha, normalmente, vai trabalhar, olha, é assim, se não queres, há aqui mais 2 ou 3 à espera. A frustração do salário e o poder de compra gera que
nomeadamente os jovens, porque entram no mercado de trabalho e precisam de constituir família, cada vez estão a fazê-lo mais tarde, não é? Portanto, ou vivem com a ajuda dos familiares e não podem sair de lá de casa, ou então têm salários tão baixos que adiam a sua inserção na vida normal de casar, ter filhos, ter habitação própria, etc. E uma vez que estamos a falar ainda de questões laborais, eu gostava de pedir ao Jorge que falasse um pouco também, isto agora reportando também aquilo que é a história que já se passou do movimento operário na CETNAV, que acompanhou essa história e as lutas que foram levadas a cabo por esses trabalhadores. Quais foram as principais conclusões a que chegaram, isto de uma forma muito sintética? A CETNAV era uma grande empresa de construção naval e de reparação naval no distrito de Setúbal. A indústria naval, nos anos 70, era das principais metalomecânicas do país, um setor nevrálgico e estratégico da economia nacional, pertencia ao grande conglomerado CUF, que era o maior grupo empresário da Península Ibérica, o símbolo máximo do capital monopolista. Nesse sentido, das movimentações da indústria naval, da Lisnave em Almada e da CETNAV em Setúbal, que estava em fase de arranque, vão ser fundamentais durante todo o processo revolucionário que se abre com o 25 de Abril, nomeadamente na conquista de uma enorme gama de direitos que são conquistados na rua e impostos de facto, inclusivamente contra os sucessivos governos provisórios que existiram na altura. Portanto, muitas dessas conquistas do 25 de Abril não emanaram de legislação, foram conquistadas pelas pessoas de facto, e depois a legislação vem a dar cobertura legal a essas mesmas conquistas, nomeadamente o direito à greve, que é completamente ultrapassado na prática relativamente à restritiva lei que tinha saído do governo provisório. Portanto, esses trabalhadores vão ter um papel fundamental, desde logo na derrota de 2 golpes contra-revolucionários antidemocráticos, a 28 de setembro de 74 e a 11 de março de 1975, e na conquista de todo um conjunto de direitos, a legalização de sindicatos, dos partidos políticos, direito à greve, salário mínimo, subsídio de desemprego, subsídio de férias, e todo um conjunto de proteção laboral que passou a existir. Tem um papel fundamental, inclusivamente num contexto de uma aguda crise internacional, chamada crise do petróleo de 1973-74, e tendo em conta a perca das colónias e tendo em conta o processo revolucionário, Portugal, de certo modo, até conseguiu escapar mais ou menos incólume a todo esse contexto internacional. Isso foi também devido às medidas que foram tomadas nesse período e que conseguiram aguentar a economia, por exemplo, a nacionalização da banca, aprovada desde o PPD, o PSD até à esquerda, perante a enorme fuga de capitais que era feita, a invasão de capitais, muita dela ilegal, que era feita por alguns grupos económicos desesperados e que tinham fortes ligações à repressão, à polícia política, ao antigo regime. Analisou a empresa pós 25 de Abril? Sim, a empresa começa o processo em que, portanto, a empresa começa a decair, a empresa, a certa altura. A empresa, portanto, quando chega ao 25 de Abril está em processo de instalação, ao longo de 74 e 75 vai recebendo cada vez mais trabalhadores, não obstante já é a maior empresa do Conselho de Setúbal, tem um papel importantíssimo nas dinâmicas locais da região, que é portanto, uma das cinturas operárias e industriais de Lisboa e, portanto, pelo menos já desde a República, que, num certo sentido, parar Lisboa e a zona à volta de Lisboa é parar o país. A empresa é nacionalizada no 5º governo provisório, pelo Vasconcelos, e é uma empresa que passa a fazer parte do setor empresarial do Estado, e que assegura uma atividade industrial fundamental desde o ponto de vista da autonomia estratégica e da autonomia industrial, que é a capacidade de produção metalomecânica, da produção e da construção de navios. Mas hoje em dia a empresa, portanto, não tem a mesma estrutura que tinha... Não, hoje em dia a empresa depois com
com a desvalorização do escudo, com uma série de medidas que foram feitas no sentido da tentativa de privatização, com o regresso dos antigos donos ao comando da empresa, foi esvaziada da sua capacidade de construção naval. Portanto, Portugal, um país com uma enorme tradição marítima, abdicou dessa capacidade. Ainda agora tem uns resíduos em Viana do Castelo, que também teve sob ataque há pouco tempo atrás, e a Lisnave reconverteu-se com um novo quadro de relações laborais, no qual só existem 300 trabalhadores fixos e depois existem milhares de subcontratados. Reconfigurou-se como uma empresa privada que hoje em dia é das principais empresas no ramo da reparação naval, já não da construção naval, tanto a nível europeu como a nível mundial. Acha que esta empresa é o retrato do país, daquilo que se passou? Num certo sentido é, ou seja, é uma empresa que é jovem, os seus trabalhadores também são jovens, vai estar na vanguarda das mobilizações laborais durante o período revolucionário e ser ator e conseguir muitas conquistas derivadas da sua própria ação. É uma empresa que é nacionalizada, tal como foi nacionalizada as grandes empresas do país, e que depois, no decurso do fim dos anos 70, no início dos anos 80, tem toda uma série de processos de luta contra as medidas que foram adoptadas na altura de redução da capacidade industrial, de desindustrialização do país, de perda de direitos laborais que tinham sido conquistados no 25 de Abril e que acaba nos anos 90, já num contexto de adesão de Portugal à União Europeia, e em que, portanto, entendia-se que o papel de Portugal não era ter essa capacidade, ser privatizada e ter uma estrutura laboral na qual é o reflexo também da estrutura laboral atual em Portugal noutros setores. Ou seja, temos um pequeno quadro de trabalhadores ainda com direitos, esses direitos que são herdados do 25 de Abril, que são chamados conquistas, adquiridos e regalias, etc. E uma nova camada de trabalhadores que vai entrando aos poucos e poucos, primeiro pela via dos contratos a prazo, depois pelos recibos verdes, qualquer dia à jorna, como era antes do 25 de Abril, e que formam uma pressão objetiva sobre os trabalhadores que já têm direitos e acabam por criar a consciência de que esses direitos que poderiam ser standard, na verdade são privilégios ou que são uma espécie de excesso que o país não pode comportar, ignorando que essa grande camada de trabalhadores que não têm esses direitos é que de facto não consegue suportar essas más condições de vida e essas más condições de trabalho, a ameaça do desemprego e a instabilidade da vida em recibos verdes, em contratos precários, causa todo um tipo toda uma série de problemas que é o caldo onde podem emergir todo o tipo de ameaças à democracia e é a base de recrutamento típica de agremiações tipo extremistas, populistas e fascistas. Fica aqui este retrato. Deixa-me dizer uma coisa, já agora deixa-me dizer uma coisa em relação a este aspecto, que foi uma declaração do Presidente da Ordem dos Engenheiros aqui há pouco tempo, que eu achei extremamente corajosa, porque contradizia aquilo que tem sido dito em relação à indústria metalomecânica portuguesa, que foi dito que tinha perdido competitividade e como tal tinha desaparecido. E ele diz, a história da indústria metalomecânica portuguesa é uma grande história e que ainda não foi contada. Pronto. António Acho que Gomes, isto diz tudo. E as expectativas após estes 45 anos, vou colocar a mesma questão geral que fiz a todos, que ainda vou fazer no ao domínio António cultural. Numa forma geral, algumas expectativas foram defraudadas e também eu acho que sim, quer dizer, já deu a entender que sim, não é? Sim, não. Quer dizer, eu acho que em todos os domínios, de facto, regrediu-se muito, quer dizer, a seguir ao 25 de Abril houve conquistas importantes em muitos domínios, não é? Nomeadamente o domínio cultural, de facto, que depois se foram sucessivamente perdendo, não é? E que, quer dizer, temos ainda uma grande luta a fazer, como dizia ali a nossa colega de mesa, não é? Que ainda há uma grande luta a fazer, devemos continuar a luta, porque de facto ainda temos um longo caminho a percorrer, se queremos chegar já agora a coisas que a seguir ao 25 de Abril foram conquistadas, não é? Quer dizer, nem é preciso ir muito mais longe. António Navais, alguns valores destes de Abril, acha que se tenha vindo a perder e algumas expectativas? Eu penso que sim. Eu penso que sim. A perspectiva, a seguir ao 25 de Abril, era diferente do que é agora. Mas eu digo assim, apesar de tudo, basta pensar, isto pode estar mal, pode estar muito mal,
mas comparando com o que era de antes. Pronto, e é isso que nós devíamos de comparar e ter essa preocupação em que existia a PIDE, que perseguia, prendia, torturava, matava, não havia liberdade de imprensa, os jornais não podiam circular livremente. Portanto, comparando com o que era de antes, isto agora, para mim, vive bem, posso dizer, vive bem. E, embora haja muita gente que não goste, é que há tempos li um escrito de um comentador qualquer, eu digo mesmo qualquer, que dizia que o que aconteceu há 4 anos, com a chamada geringonça, não lembrava o diabo. E eu comentei para mim, pois não, mas lembrou ao Jerónimo de Sousa. E pensando nos crentes, graças a Deus. Porque, de facto, melhor estarmos assim do que estarmos com o perseguimento daquela política que vinha sendo seguida pelo PS e CDS. Portanto, não há dúvida nenhuma de que... E é por isso que eu acredito que vamos continuar assim, agora nas próximas eleições. Penso que este modelo, que é para continuar, eu pelo menos estou de acordo com isso, e que dá-me uma certa tranquilidade quanto ao futuro e para continuarmos assim. O que é que, quando vai às escolas e contar um pouco da sua experiência e daquilo que viveu, o que é que costuma transmitir? Qual é a principal mensagem? Eu começo por ganhar o gosto dos jovens, muito jovens, com coisas simples. Dizer, por exemplo, estamos a aproximar da época de praia. As senhoras, as meninas, não podiam usar biquíni. Assim. E os rapazes também não era tronco nu, tinham que usar uma camisola. E este aspecto, costumo dizer, interessante e bonito, que é de ver um par de namorados beijarem-se na boca, era proibido, merecia a intervenção da polícia. Quer dizer, dizer estas coisas aos jovens, eles ficam sempre, não há dúvida nenhuma. E depois transmitir-lhe, de facto, tudo isto que temos aqui a conversar e a falar, não é? A liberdade que não havia de antes e que agora respiramos de uma maneira tão tranquila como o ar. Não sei se o Nuno Abaixo quer fazer alguma referência na altura em que foi preso também. Bom, como é que foi esse processo? Eu sei que é uma história longa, mas é uma história longa. Pronto, não sei se a conta também aos assim, mais resumidamente, dizer que eu que comecei a estudar e a trabalhar em simultâneo, aderi ao mundo juvenil, tinha 16 anos, depois ao PCP, depois do desenvolvimento das atividades no PCP que conduziram, de facto, à prisão. Eu estava nessa altura na tropa, passaram à situação de civil, entregue à PIDE. Lembro perfeitamente, isto nunca se esquecerá, logo nesse primeiro embate, levaram para a sede da PIDE e depois das identificações necessárias para eles, foram 5 dias e 5 noites sem dormir, não é? E com períodos de ter que fazer estátua de pé. E depois, passado esse período, mandaram para a cela, que era um cubículo com 2 metros de largura por 2,5 metros de comprimento, onde estive durante um mês, sem qualquer tipo de contacto com ninguém, nem correr, nem nada, absolutamente nada, e com esta particularidade de vez em quando, às 2, 3 da manhã, bateu à porta, prepare-se para ir à polícia. Isto era demolidor, e depois continuava. Portanto, somando aqueles 5 dias e 5 noites iniciais, somando com tudo isso que aconteceu, deve ter dado aí mais 15 noites, talvez assim. E com toda aquela situação de eles quererem que eu dissesse aquilo que eles queriam, não é? Pretendiam. Portanto, com tortura do sono, como já disse, estátua, agressões e todo o aspecto psicológico. E consegue transmitir também essa história às crianças? Consegue passar... Sim, consigo. E eles ficam assim... Enfim, a experiência tem sido bonita com crianças, muito crianças ainda, e com gente já mais crescida. Eu fui a uma escola preparatória em Sacavém, foi formidável, já com gente de 17, 18 anos, já com outro entendimento, mas perfeitamente a zero do que foi o fascismo, o que foi a PIDE, o que foi a repressão, o que foi Salazar e tudo mais. E isto choca. Portanto, que de facto não esteja mais a nível de escolas, mas na família, a família também está ao nível está tudo ao mesmo nível, não é? Portanto, eu penso que efetivamente as escolas é que tinham um papel importante de esclarecimento, não é agora para defender este ou aquele partido, é para defender a liberdade. A defesa da liberdade deve ser incutida nos jovens que agora olham para a liberdade como uma coisa, não, isto é natural. É natural
mas há 45 anos não era natural. Ficou também aqui patente que há uma necessidade, então, das instituições cumprirem um papel para além das próprias famílias, porque pessoas como o António Nabais já vão ficando mais velhotas, não é? Sim. E depois a transmissão direta do conhecimento vai-se esbatendo. Estamos mesmo a terminar o programa. Eu ia perguntar à Tatiana quais são os valores de Abril que é importante preservar e o que é que cada um de nós pode dar para que se mantenham esses valores e de que forma é que esses valores são transmitidos de geração em geração. Exatamente, ia começar por onde acabou. Fazer com que, pelo menos na nossa família, a informação seja dada, os factos, mais do que opiniões, porque todos nós temos opinião, mas acho que mesmo até dentro da própria família, uma das coisas bonitas é as pessoas podem ter até opiniões diferentes, mas temos liberdade para ter opiniões diferentes e passar a eles desses valores. Passar os valores da liberdade, responsabilidade, que é preponderante, de todos os direitos e obrigações que com o Movimento Abril adquirimos e trabalhar para que se mantenham ao longo do tempo e que não sejam deixados como uma névoa e que a gente copie maus exemplos que estamos a ver à nossa volta. Não cheguei a perguntar se defendes alguma alteração legislativa e que vá de acordo com aquilo que era preconizado há 45 anos. Eu, principalmente na parte laboral, defendo, isto é um bocadinho às vezes quase difícil das outras pessoas ouvirem, defendo a abolição dos recibos verdes. E sim, a obrigatoriedade de contratar o trabalhador, porque existe um número elevadíssimo de trabalhadores de falsos recibos verdes, que é um absurdo, que até no próprio IRS já se coloca a questão se a entidade patronal é a mesma, é mais de 80% do rendimento, e se isso deveria ser obrigatório transpor os direitos do Código de Trabalho, para não acontecer como acontece. Como estávamos a falar, eu trabalhei no Sindicato de Portos de Lisboa e onde temos 3 aplicações completamente diferentes da lei de trabalhadores, em que a mesma pessoa com a mesma função, a fazer exatamente o mesmo, tem 3 aplicações legais no caso de ser despedida. E aí vejo parte laboral, principalmente isso, de esqueçam os recibos verdes, é um trabalhador, tem os seus direitos fundamentais como trabalhador. Da parte da equidade, infelizmente eu não gosto da obrigação das cotas que Portugal começou a utilizar, mas acho que começo a pensar que é um mal necessário. Um mal. É um mal necessário, porque é muito triste chegar a esta altura e ver a representação na Assembleia da República tão pouca. Quer dizer, a maior parte da população com ensino superior é feminino e onde é que nós estamos representadas? Acho que fica muito aquém. Fica também essa nota e essa reflexão. Jorge, diga, Ana. Era só dizer uma coisa, já que estamos a terminar, para nós isto não é novidade, não é nada de especial, agora para quem nos ouve, para muita gente se calhar é esta coisa elementar de estarmos aqui a conversar assim, desta maneira. Não era possível. Há 45 anos não era possível. Portanto, isto para mim diz tudo, não é? Jorge, relativamente... Lá fechava a emissora. Relativamente ao contributo que todos podemos dar para que os valores da se mantenham, ou que a memória desta data se Em termos da CGTP, nós defendemos claramente... E em termos do Jorge? Eu sou CGTP. e defendo, pessoalmente também defendo, o que a doutora disse, o combate aos recibos verdes, porque nós, e mais, os recibos verdes é o seguinte, nós temos uma máxima que dizemos, a cada posto de trabalho efetivo deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo. Portanto, há N de pessoas que levam uma vida inteira a trabalhar com falsos vínculos quando é um posto de trabalho efetivo. Portanto, aquela pessoa devia ser efetiva na empresa.
Mas agora nasceu outra chaga, que é os call centers, que pessoas, por exemplo, na EDP, a gente quando liga para a EDP, atende-nos uma pessoa que diz, alô, não sei o quê, EDP, diga lá, e aquela pessoa não é trabalhadora da EDP, é trabalhadora de um call center. Mas isto aplica-se na nós, nas operadoras aí dos telemóveis. Pronto, as empresas, estas multinacionais, escudam-se nas empresas prestadoras de serviço para não aumentarem o seu quadro de pessoal e jogarem com as pessoas, vão às empresas prestadoras de serviço. Um trabalhador, portanto, numa empresa prestadora de serviço está muito mais vulnerável em termos de chantagem, ameaças, pressões, de que, olha, não te portas bem, enquanto que o indivíduo efetivo tem uma capacidade reivindicativa muito diferente. Mas nós, em termos do 25 de Abril e o que é que nós podemos fazer pelo 25 de Abril para que a memória não se apague, nós temos, a seguir ao 25 de Abril, passado uma semana, temos as comemorações do Dia Internacional do Trabalhador. Portanto, mas nós hoje não andamos a mobilizar para o 1º de Maio, andamos a mobilizar para o 25 de Abril, para as pessoas saírem à rua, porque nós não queremos que o 25 de Abril seja comemorado apenas e só como uma data na Assembleia da República, com os partidos todos a fazer a sua intervenção, lá o seu discurso, e depois vamos almoçar e está o feriado feito. Não, o que a CGTP defende é que, da parte da tarde, o desfile na Avenida da Liberdade seja uma sequência normal de respirarmos Abril, de levarmos a família. Nós aconselhamos as pessoas a levarem a família porque é uma manifestação diferente, não é sindical, portanto, mas é diferente, de que estamos ali todos a comemorar, mais novos, mais velhos, a comemorar o facto de que os capitães de Abril tiveram toda a justeza de saírem à rua fazerem aquele golpe de Estado. E as populações tiveram mais do que bem a pressionarem o resto. E o resto foi o que já foi dito aqui. Hoje é impensável dizer à minha filha que eu tomava banho num alguidar. Não é? Ela não ia perceber, um alguidar. E ia-me dizer que eu não tomava banho de água quente, ou se tomasse banho de água quente tinha que aquecê-la no fogão. Não, são estes pequenos pormenores. O saneamento básico. Já se falou no ensino, mas o saneamento básico era uma coisa que quem é que tinha água em casa? Quem é que tinha casa de banho em casa? Nós estamos a falar da cidade, mas se nos afastarmos um bocadinho assim ao redor da cidade, não é preciso ir para trás dos montes. Aqui ao redor, nos concelhos à volta de Lisboa, as pessoas viviam extremamente mal. Já não vou dizer daquela célebre frase que havia, que era uma sardinha para 4. Que a malta metia a sardinha em cima do pão, ficava lá o molho e aquilo sabia muito bem. Mas a sardinha era só uma. António Navais, valores, aliás, já respondeu esta questão o António Navais, os valores de Abril, que devemos preservar, defender e defender. E a transmissão de conhecimento. É defender, é isso, transmitir o que sentimos naquela altura, antes do 25 de Abril, nós mais velhos, e os novos, defender aquilo que temos. Portanto, não procurar lutar e ser sério, ser honesto, trabalhar em qualquer atividade e desenvolver tudo aquilo que nos é proporcionado agora fazer. Quer dizer, em todos os aspectos, no aspecto de cultura, no aspecto... e tanta coisa a fazer. Eu estou integrado também no grupo de teatro. Portanto, quer dizer, pode-se dizer, já tens idade para ter juízo? Não tenho, não é isso, quer dizer, que idade tenho. E sinto-me bem estar num grupo de teatro com gente com 16, 17, 18 anos. E funcionamos bem, e estamos todos em conjunto, portanto, é isto que nós devemos defender. E a questão, claro, que isto, em relação à juventude, isso agora é uma questão que nos levava muito longe. Eu verifico que os jovens, muitos jovens, que há uns anos liam muito, agora leem menos, porque têm o estupor do telemóvel. Porque quando outro dia recebi uma mensagem de uma amiga e que dizia: vieram visitar a minha mãe, velhinha. E então estavam uns 5 ou 6 pessoas, jovens, todos com o telemóvel. E eu comentei: sim senhor, boa visita com o telemóvel na mão. Quer dizer, agora, voltar, evidentemente não estou a condenar o telemóvel, não estou a condenar o Facebook, embora considere que o Facebook é uma feira de vaidades
e uma oportunidade de muita gente, eu não queria utilizar a expressão de cobardia, dizerem aquilo que de frente e pessoalmente não dizem. São os males que tem a sociedade que nós temos e o desenvolvimento é muito que não sejam aproveitados efetivamente. É isso. António Rodolo, desculpa, estamos mesmo a terminar. António Rodolo, relativamente à cultura, pela análise que fez, já vi que não está muito esperançoso que venha a haver aqui um retrocesso ou valorização de alguns aspectos culturais em detrimento de outros. Não, eu suponho que as entidades culturais têm tido alguma luta, digamos, e que essa luta há de ter uma sequência e uma consequência, e portanto que as coisas vão melhorar, digamos, a nível da cultura, não é? Eu espero isso. Em termos de história, o papel da história vai mudar ao longo do tempo? O papel da história está sempre... Como a história, portanto, esta data vai sendo transmitida? O papel da história está sempre a mudar e vai sempre mudando consoante os acontecimentos vão ditando. E, portanto, nesse sentido, a história do 25 de Abril vai mudar ao longo dos tempos consoante o regime em que estivermos e a relação de forças em que estivermos na altura. Porque a história, nesse sentido de relembrança do passado, é também uma construção e é isso que nos convoca, como já foi tão bem dito pelos meus colegas, que nos convoca a dar essa luta sempre presente e com maior intensidade, porque a afirmação do melhor que Abril tem é uma luta por todo um conjunto de direitos que estão consagrados, outros que vieram para trás e outros que é preciso conquistar ainda mais nestas áreas todas fundamentais da paz, do pão, da habitação, da sua educação, como tinha dito o colega, da canção de Sérgio Godinho e de muitas outras mais e, portanto, é uma história que se projeta no futuro. Agradecer a vossa presença. Terminamos hoje o programa, o Checkmate especial do 25 de Abril. Agradecer a todos este contributo que deram para refletir um pouco daquilo que é esta data e para onde é que caminhamos. O Checkmate regressa na próxima semana, depois das 11 da manhã. Bom dia.